Fala família Novo Som, como é que vocês estão? Eu queria falar com vocês hoje sobre um tema que eu acho extremamente interessante. Nós estamos começando a nossa temporada, a nossa nova temporada, até que ele venha. Hoje não seria esse tipo de conversa. O que eu havia falado com vocês é que eu lançaria a pregação que nós tivemos, a conversa que nós tivemos no último domingo, ainda da última temporada. Mas no momento de reflexão nos meus devocionais, eu achei importante nós compartilharmos algo que especifique com esse dia que a gente está vivendo, esse dia de solitude. E por isso eu preferi fazer isso aqui, né, compartilhar com vocês essa reflexão, e eu tenho certeza que vai edificar muito a nossa vida e vai ser para cada um de nós que de fato foi intencional. Eu sei que tem alguns irmãos que talvez ficou tipo, mano, não sei se eu vou fazer isso, mas eu espero que através desse momento, dessa edificação, você se sinta encorajado a experimentar esse momento de solitude. A escolha é sua, nenhum de nós somos obrigados a nada, mas todos nós colheremos tudo que nós plantamos. Então eu espero que de coração, como um líder, como um pastor, né, está aconselhando vocês para algo que eu já tive a oportunidade de experimentar e que, sem sombra de dúvidas, é o que eu estarei fazendo hoje. Então essa gravação, obviamente, não é exatamente de hoje, domingo. Eu estou gravando ela, na verdade, no dia 29. Hoje é dia 29, olha só que legal. Para estar com vocês na mesma posição que eu designei. Então a Novo Som não vai estar aberta, mas nós estaremos conversando aqui justamente aquilo que queima no meu coração e que eu espero de coração, como amigo, como alguém que ama vocês, que isso aconteça no coração de vocês, mas é algo individual. Então, de coração, eu espero que essa disciplina, a prática da solitude, ela faça parte do seu estilo de vida, assim como eu espero que o jejum faça parte do nosso estilo de vida, a vida devocional faça parte do nosso estilo de vida, a oração e assim sucessivamente. Beleza? O tema do que eu quero conversar com vocês hoje, né, vocês já devem ter visto aí, é o esconderijo dos trovões, né? Do esconderijo dos trovões. Esse é o tema do que eu quero falar com vocês. E eu tenho certeza que vai ficar claro isso bem cedo. Para começar, a gente vai ler aqui Salmos capítulo 81, o versículo 7 e 8. Salmos 81, versículos 7 e 8. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Como eu gostaria que vocês me ouvissem. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado por esse momento, né, que nós podemos ter aqui. Eu oro para que nós venhamos ser esticados nesse dia, nesse momento de devoção, nesse dia de solitude. Eu oro, Pai, que o Senhor nos dê força a nos mantermos em silêncio, buscando apenas a sua face, buscando apenas aquilo que é eterno, buscando apenas te conhecer e ser conhecido por você. Essa é a minha oração. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender a altura, a largura e a profundidade a respeito de quem o Senhor é. Por mais que isso seja totalmente impossível de te conhecer perfeitamente como és, Deus, que nós venhamos nos esforçar a isso, que o nosso coração venha ansiar isso, que a nossa mente venha se intencionalizar a isso. No nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, vamos lá. Então, esse texto aqui, ele se refere ao momento que Deus ele tira o povo ali do Egito. Quando Deus ele resgatou o povo de Israel do Egito, a primeira coisa que ele fez foi aparecer a nação, obviamente, né? Depois de abrir ali o mar, né? Eles atravessarem para o outro lado, né? Então, vamos lá. Depois disso, a primeira coisa que Deus ele faz é justamente aparecer a nação como fogo visível no Monte Sinai. E ele fala com uma voz audível de trovão, né? A experiência foi tão marcante, ela foi tão assim, tão chocante, literalmente, né? Que aquilo acabou assustando Israel e eles acabaram pedindo para Moisés que fossem até Deus e falasse lá em nome deles. Por isso que o Morada fez aquela música que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, né? Então é justamente esse ponto, esse momento. Então o salmista, ele descreve essa cena com uma frase assim, meio incomum e poética, né? E pesada. E ele falou, olha, do esconderijo dos trovões eu lhes respondi.
Então Deus ele considerou aquela convocação do Monte Sinai como um encontro com o seu povo. Ele o chamou à parte em uma montanha no meio do deserto para falar com eles e lhes dar os seus mandamentos, e lhes dar as suas orientações, os seus ensinamentos. Um lugar de intimidade, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de devoção. Deus ele sempre menciona que esse lugar é um lugar onde ele nos responde, onde ele fala com a gente. Não há nada mais glorioso em toda a vida do que ouvir a voz de Deus. Deus ele sempre desejou ter esse tipo de relacionamento íntimo com o seu povo, onde o seu povo ouviria a sua voz e responderia de forma devida. Nós fechamos a porta do nosso momento de devocional e assim nós podemos fechar todas as vozes que distraem e sintonizar os nossos corações com a única voz que nós de fato precisamos ouvir. O esconderijo do trovão. Gente, que descrição incrível do lugar que nós separamos para estar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus. É incrivelmente impressionante a frequência com que Jesus ele falava sobre a necessidade de ouvir. Como por exemplo ali em Mateus no capítulo 9, onde Jesus ele fala, olha, aqueles que têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E quando nós vamos ler Apocalipse, constantemente lá está ele novamente repetindo exatamente a mesma frase para a igreja. Quando nós olhamos para isso, fica claro que tudo no reino depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. E essa é uma verdade do início ao fim da Bíblia. E quando nós entendemos isso, fica totalmente óbvio que a palavra ouvir é a mais importante de toda a Escritura. Os mais importantes tesouros do reino de Deus, eles são baseados na necessidade de se ouvir a Deus. O nosso modo de viver no reino precisa ser radicalmente realinhado. Nós precisamos ser despertos para o fato de que tudo muda quando eu escuto algo de Deus e eu ajo segundo aquilo que Ele falou, segundo essa direção dele. Essa é a fonte da vida eterna, gente. Essa é a nascente do poder e da autoridade do reino. Essa é a fonte da sabedoria, da compreensão e da direção da vida. Nada pode substituir a confiança e a autoridade que vem de ouvir a Deus, sabe? Ouvir a voz de Deus precisa ser uma busca única no nosso coração, a única busca que por si só satisfaz o anseio no nosso coração, sabe? Aquele vazio que existe dentro do nosso ser. Por esse motivo é tão importante e eu constantemente falo sobre isso, sobre uma questão de prática devocional, sobre a vida devocional. E nesse domingo de solitude eu quero desafiar você que se permitiu enfrentar esse desafio a, em grande parte, construir essa sua vida devocional, essa sua prática de devoção no silêncio. Sabe, é muito bom conversar com Deus, mas é ainda mais emocionante quando Ele fala com a gente. Quando você experimentar isso, você vai descobrir que Ele tem mais coisas importantes para falar do que você. As coisas elas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece. Mas quando Deus fala, o universo passa a existir. Portanto, o poder da oração se dá não em convencer a Deus a respeito da minha e da sua agenda, mas sim em aguardar para ouvir a agenda de Deus, aquilo que Deus ele quer realizar. Eu não quero de maneira nenhuma passar a impressão de que, nossa, né, ouvir a voz de Deus é a experiência diária do Lucas no devocional. Não, bem longe disso, na verdade. A maioria das vezes eu saio com desejos que não são atendidos. Sabe, com iniciativas não recompensadas, com orações não respondidas, aspirações não realizadas, esperanças adiadas. Quantas vezes eu simplesmente não entendo o que está acontecendo. Então não pense que eu sou aquele cara que toda hora eu estou ouvindo a voz de Deus e é isso e pá, e pronto, acabou, não. Mas, de repente, surge aquele dia. E se você experimentou, você sabe muito bem do que eu estou falando, quando parece que os céus eles se inclinam para nós e Deus ele de repente ele fala diretamente ao meu coração, ele fala diretamente ao nosso coração no devocional e ele sopra sobre uma parte da Bíblia e ele personaliza o seu significado com a precisão para minha insignificante necessidade.
Gente, esse momento, ele vale toda a busca dos dias anteriores, ele vale todo o silêncio, ele vale todas as orações não respondidas, todas as iniciativas que não foram recompensadas, ele vale todo o silêncio, ele vale todas as esperanças que foram adiadas, todas as dúvidas que se permaneceram às vezes durante dias. Esse momento vale toda a busca dos dias anteriores. Eu insistirei em meses de silêncio, se ele assim desejar, para ouvir uma única palavra criativa sua ao meu espírito. Uma única palavra. Minha função no meu devocional é ouvir tudo que Deus possa querer dizer. Sabe, se ele não falar comigo, o meu tempo não foi gasto em silêncio. Não vai ser inútil, não vai ser em vão. Eu não perdi algo, eu não deixei de me conectar. Pelo contrário, eu fiz a minha parte. Isso é tão importante para mim que eu me coloquei na posição de ouvinte. Eu tenho consciência de que houve dias em que eu não ouvi a palavra de Deus claramente, né, no meu coração, porque eu não estava ouvindo no momento em que ele estava falando. E esse ponto assim, cara, eu acho que talvez seja o mais comum. Eu particularmente, eu não acredito no silêncio de Deus. Eu acredito que ele é tão suave, ele é tão doce, ele é tão manso de coração, que o problema é que eu muitas vezes eu tô tão atarefado, eu tô tão corrido, eu tô tão na gritaria, e as problemas de casa, e a conta pra pagar, e a rotina da semana, e aquela agitação, e tem tanto barulho na minha cabeça que eu simplesmente não escuto, que eu simplesmente não me permito ouvir. Então eu tenho total clareza de que muitas vezes não teve nada a ver com Deus não ter falado. Pelo contrário, é eu que não estava atento no momento em que ele estava falando. Então eu percebi que eu não posso impor a Deus o que e quando ele deve falar. Mas eu posso me posicionar no meu momento de devoção, no meu devocional, e assim, quando ele decidir falar, eu estarei ouvindo. Os meus ouvidos estarão atentos. Olha só que interessante o que o salmista escreve em Salmos 95, no versículo 7. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Ouvir a voz de Deus é, em grande parte, uma questão de vontade. Você deve decidir ouvir, querer ouvir, ansiar ouvir. Nós fazemos essa escolha ao separarmos tempo para ouvi-lo, muitas vezes em silêncio. Ouvir é algo que nós devemos fazer hoje. É interessante que o salmista ele finaliza, na verdade, o versículo 7 para introduzir o próximo versículo, colocando se. Né? Então é algo que eu tenho que fazer hoje se eu ouvir a voz dele. Porque ouvir a voz de Deus é condicional. Lucas, como assim é condicional? Gente, nós precisamos nos adequar à condição de silenciar o nosso coração para ouvir a Deus. Sabe, Deus ele não tem obrigação de se adequar à minha e à sua agenda. Deus ele não tem a mínima obrigação de esperar quando você bem quiser. Você não é Deus. Ele é Deus. Eu não sou Deus. Ele é Deus. Nós temos que calar a nossa boca e nos resumir a nossa insignificância e entender que Ele é o ser que não foi criado, que Ele é soberano e que eu preciso parar para ouvir. Simples assim. Todos nós queremos que Deus ele ouça a nossa oração. Mas olha só que interessante o que ele fala em Zacarias, no capítulo 7, versículo 13. Zacarias 7, 13. Diz o seguinte, Deus falando isso: quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 7, versículo 13. Em outras palavras, Deus está falando o seguinte: olha, quando eu falei, vocês não estavam ouvindo, cara. Vocês não estavam parando para ouvir. Eu estava aqui falando, feito um idiota, e vocês não ouviram. Então, quer saber? Quando vocês forem falar, não venham cobrar que eu vou parar para escutar. A conclusão é que quando ouvimos a voz de Deus, Ele, por sua vez, Ele ouve a nossa voz. Tiago ele fala que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achegará a nós. Então não é, gente, não é que, nossa, então eu vou fazer uma barganha aqui com Deus. Não é questão de ter barganha, filhão.
É questão de, mano, Deus ele já enviou o seu Filho Jesus. Ele é um ser soberano. Ele é um ser um ser que não foi criado. Ele está infinitamente acima da nossa compreensão. Ele é Deus. E mesmo assim, ele faz questão de ser servo. Ele faz questão de nos servir. Ele faz questão de ver o seu filho para morrer no nosso lugar. Ele faz questão de zelar por nós. E ainda ele vai ficar lá esperando a boa vontade, né, da tua agenda. Você que é um ser infindável, que o teu fôlego está na ponta do teu nariz. Não, nós precisamos entender, não, existe algo que é mais precioso, existe algo que é mais importante, é ouvir a voz de Deus, e talvez ele não repita aquilo que ele falou. Eu preciso estar atento, porque quando nós nos dedicamos a ouvir a sua voz, ele ouve a nossa voz. Gente, existe forma mais clara de eu falar isso para vocês. Como eu posso tornar isso mais simples? Ouvir a Deus é o segredo mais apreciado de uma vida de devoção a Ele. É o segredo mais incrível, é o ponto mais importante de um relacionamento com Ele. Qualquer relacionamento ele é formado em ouvir e falar. Não é só martelar lá, fala, não rola. Eu preciso ouvir, eu preciso me dedicar a ouvir aquilo que a pessoa tem a dizer. Não acredite nas mentiras da religião. Não acredite na tua opinião, Lucas, mas para mim é dessa forma. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que você pensa. É aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela expressa quem Ele é. Sabe, nós não podemos deixar que o diabo ele coloque algo na nossa cabeça dizendo que, cara, você não é capaz de ouvir a voz de Deus, sabe, você não é capaz, então só fica falando aí, só ora. Não, nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Isso é pura mentira, porque quando nós olhamos para Jesus ele fala lá em João, no capítulo 10, versículo 17, ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Cara, se Jesus está falando que as ovelhas dele escutam a voz dele, e essa voz faz com que elas faz com que elas o sigam, então como assim você não pode ouvir a voz de Deus? Quem colocou isso na sua cabeça? Isso sem mencionar que em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é tentado ali eu estava fazendo discipulado com os casais, com alguns casais estou discipulando, e a gente estava falando justamente a respeito disso, e eu falei, cara, quando Jesus é tentado lá em Mateus capítulo 4, o diabo fala, olha, vai, transforma essa pedra em pão. Jesus ele fala, olha, nem só de pão vai viver o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra que sai da boca de Deus. A palavra está saindo da boca de Deus. Existe uma palavra que sai, e é essa palavra que sai que vai me dar vida. Então existe uma palavra que sai da boca de Deus, e eu preciso ouvir essa palavra que sai da boca de Deus, porque essa palavra que sai da boca de Deus é o que me traz vida, né? É a palavra rema. Isso, gente, é literal. Você pode sim ouvir a voz de Deus. Então interrompa todos os seus afazeres, retire-se para algum lugar, sabe? Ouça, pare, aguarde até que ele comece, até que ele deseje se comunicar com você. Quando nós estamos posicionados para ouvir, é muito comum nós sermos bombardeados, né, por pensamentos sobre tudo que nós precisamos fazer, né, nas nossas rotinas diárias. Eu não sei se você realmente, eu acredito que sim, você já se dedicou para uma prática devocional, você vai lá, fecha a porta, né, e aí, mano, tudo acontece. Né? De repente, você que é a pessoa que mais esquece de tudo, vira o Einstein, né? Começa a ter várias ideias, começa a lembrar de todas as coisas e tudo começa a ocupar a tua mente. Uma dica prática, tá? Uma dica ultra prática, eu já te aconselho agora a anotar. Para quem não gosta de anotar nada, anota isso, né? Uma diquinha prática para o seu momento devocional. Leva um caderno, filho de Deus. Leva um caderno e ali você anota, né? Coisas a serem feitas. Abre uma abinha, coisas a serem feitas. Não é para você orar por aquilo, né? Você ora por outras coisas. Você pode ter sim um caderno de oração. Esse caderninho é caderno de anotação, um caderno de notas. Você coloca coisas a serem feitas, e conforme as coisas virem na sua cabeça, tenho que ligar para fulano, tenho que comprar tal coisa, tenho que fazer determinada coisa hoje. Anota lá. Por quê? O teu cérebro ele vai subentender que você não tem mais que ficar lembrando daquilo. Por quê? Porque você tem anotado. E consequentemente ele vai parar de te fazer lembrar exatamente aquele ponto, porque aquele ponto você tem anotado. Então você vai poder tirar esses pensamentos da sua cabeça e manter o seu foco onde você deseja, em Deus, sabendo que você não corre risco de esquecer isso.
Agora, eu não tô falando tudo isso para você pensar, cara, nossa, deve ser a coisa mais fácil do mundo, eu sou um lixo, né? Eu não consigo nem fazer isso, não. Pelo contrário, eu quero que você se sinta encorajado com as minhas palavras, para você entender que, cara, essa é de fato uma coisa difícil. Você não é o único que vai achar isso difícil. Sim, isso é difícil, mas as melhores conquistas em Deus, elas são sempre difíceis de serem obtidas, serem conquistadas. Então, se prepare para fazer da disciplina de ouvir a busca da sua vida inteira. Com o tempo, ela se tornará cada vez mais e mais fácil. Nós cresceremos juntos. Amém? Gente, é isso. Reflita nisso que eu falei. Aproveite esse dia para meditar, sabe? Evita as palavras. Fale só o necessário. Esse é um conselho de amigo. E eu espero que cada um de vocês escute e aceite esse desafio, tá bom? Nós nos vemos na semana que vem, lá na base. Forte abraço, continuem abençoados. Amo vocês. Fiquem com Deus.